que prazer! Estamos de volta. Programa Sabe as Mulheres, agora em podcast. Você que está acompanhando o nosso YouTube, nossas plataformas de áudio também. Que bom saber que você está seguindo a gente. Olha só, você que já acompanhava na rádio, agora está tendo essa oportunidade aí de conhecer mais do programa Sabe as Mulheres, inclusive com reforço, viu? Estou muito feliz, estou transbordante de alegria, porque a gente tem reforço, como vocês já sabem. A gente tem Jardilene Martins, que está aqui do meu lado, e tem Deise Mary Costa, que já é minha parceira de programa desde a rádio. Não é? E olha, pessoas abençoadoras, pessoas que têm me alimentado sempre com conhecimento e com palavra também. E é isso que eu espero também que seja para você, através desse podcast, que é mais um instrumento que a gente usa, que nos conduz até você através de Cristo. E olha, hoje a gente tem um tema assim muito bom. Inclusive, a gente tem muito a falar sobre isso, né? Porque a gente está nesse caminho aí do envelhecimento. Afinal, quem não está, né, minha gente? Pois se a gente quer viver, a gente vai envelhecer, né? Então, eu sei que você vai amar esse tema, porque a gente vai falar sobre espiritualidade no envelhecimento, de que forma a gente vai se alimentar, né? Nesse período tão, muitas vezes, difícil, né, de passar, mas que a gente precisa passar por isso. Já já vou apresentar nossa entrevistadora. Antes eu quero cumprimentar minhas parceiras aqui de bancada. Jardilene Martins, como é que você está, Jardilene? Bem, graças a Deus, e esperamos abençoar a vida de vocês com esse tema, né, que é edificante, que quem não passar por ele é porque morreu antes. Então, todos vão querer Essa foi boa. chegar com espiritualidade, né, numa idade mais avançada, porque estamos aqui de passagem, nós sabemos, mas que não seja agora, né, gente? A gente pode ficar mais um pouquinho. A gente tem muitos programas, né, para falar, mas a gente sabe que a hora quem determina é aquele lá de cima, Pois né? é, não é? Mas a gente quer envelhecer com qualidade e também com a saúde mental em dia, que isso é mais importante, espiritualidade em dia. Então, vamos falar sobre isso. Deise Mary Costa, quero até falar um pouquinho sobre isso. Você já se imaginou na velhice, Deise? Claro que não, meu Deus, imagina. Das 3 aqui, das 4 aqui, eu sou a mais experiente. Aprendeu, hein? Mas assim, pois é, né? Estou muito feliz porque estou ficando mais experiente, com bastante saúde e muito vigor. Beijo para vocês. É isso, gente, tem muito o que falar sobre isso. A Deise, inclusive, tem aí exercitado muito. Ela é um exemplo para mim, inclusive, né? Exercita o corpo, tem várias atividades físicas, está se preparando aí bem para esse envelhecimento com saúde física e saúde mental também, que uma coisa vai para a outra. Então, vamos falar sobre a questão da espiritualidade. Para isso, a gente trouxe uma pessoa que, além de ser uma mulher de Deus, ela é psicóloga, ela trabalha, inclusive, com nesse nicho aí, que é a questão das pessoas que estão envelhecendo e que tem muito que falar para a gente, trazer sobre isso, que é a Carla Otton. Ela que é psicóloga, especialista em saúde mental, doutora em ciências das religiões e defendeu esse tema, inclusive, no doutorado, espiritualidade e sentido da vida no envelhecimento. Não é isso, Carla? Sim. Seja bem-vinda, é uma honra para a gente ter você aqui. É um prazer também para mim, né, estar com essas mulheres sábias, né, sábias mulheres, né? Então é muito bom a gente aprender mais, né, com mulheres que realmente temem ao Senhor, né, e demonstram essa sabedoria nas suas atitudes, no processo, né, da vida. Então é sempre um prazer, Silvia, falar sobre um tema que é relevante para toda a sociedade. Não é? Então é prazeroso para a gente, e a palavra do Senhor diz no Salmo 92, né, que até mesmo na velhice, né, darão frutos, né, haverá vigor, haverá sabedoria, né, para frutificar, enquanto nós estamos aqui de passagem, como bem falou a Jardilene, né? Pois é, e você inclusive é professora, não é isso, Sim, Carla? Mas você atua ensinei. ainda está ensinando? Não, no momento não estou ensinando, só mesmo na clínica, né, e visitando alguns abrigos dos idosos.
Então você Idosos. trabalha diretamente com esse público, Sim, né? também. Ah, então Trabalho tem- com esse público. Tem muito que falar para a gente aí, de Vamos como a lá. gente pode se preparar para Sim. isso, né? Já que a gente está, digamos, no meio do caminho. No processo. Pois é, você citou inclusive o Salmo 92, que eu tinha anotado aqui, Uhum. para falar disso, que a Bíblia fala de uma maneira tão linda, né? De que a gente vai frutificar, florescerá, né? Como a palmeira e tal. Mas já o Salmo 90 diz que quem passa, por exemplo, dos 70, se chegar a 80 anos, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Afinal de contas, como é que a gente vai estar quando chegar nessa época? O que é mais provável e como evitar essa canseira e esse enfado na velhice? Eu digo de forma geral, né? Corpo, mente e espírito. É verdade, Silvia. A gente vê, né, que antigamente, 1920, o idoso era considerado 40 anos, 45. Vê como mudou, não é? Porque eu lembro até de um conto de Carlos Drummond de Andrade que dizia assim: um velho gaiteiro aos 50 anos tocava gaita. Então, veja bem, 50 anos já era tido como um velho, né? Então, as pessoas que tinham 40, 45, já era considerada, né, estava na velhice já. E hoje, quando alguém pergunta ou diz para a gente, fulano morreu aos 70 anos, a gente diz, não, é novo. Morreu novo, 65, muito novo, né? Então, essa longevidade tem aumentado, não é? E a palavra do Senhor diz, 70, 80 anos é canseiro e enfado. Né? Porque a gente está nesse processo de envelhecimento, né? E com ele veio a modernidade, a ciência, né? Que hoje nos ajuda e contribui, favorece para um envelhecimento saudável, né? Que a gente vai falar um pouco aqui, através de exercício físico, atividade física, né? E também a saúde mental, que é muito importante para envelhecer de uma maneira saudável. Porque às vezes nós falamos muito sobre atividade física, Sim. mas existe também já a atividade mental, né? Como você exercitar o cérebro para que ele também envelheça com qualidade de vida. É Que verdade. antigamente nós não escutávamos sobre isso. A atividade física, sim, já se escutava sobre isso, mas assim, a atividade mental era mais difícil de ouvir falar. É o que a gente chama de envelhecimento ativo, né? Quando aquele idoso, né, está envelhecendo, mas não perdeu a sua habilidade, a sua autonomia, né, o seu aprendizado. Porque quando é que a mente começa a envelhecer também? Quando não há mais interesse, quando não há aprendizado. Né? Então, a gente sempre aconselha a quem está, nós que estamos envelhecendo, a sempre aprender algo novo. Né? Principalmente, os cientistas descobriram, né, que a música, aprender um instrumento musical, né, favorece e contribui muito para evitar o Alzheimer. Né? Então, a gente vai descobrindo, né, essas atividades que faz bem à mente para evitar um envelhecimento difícil. Né? Então, quanto mais aprendizado, aprender uma língua, né, nova, desde que você esteja aprendendo algo novo, isso vai despertar, não é, o cérebro para o quê? Envelhecer com saúde, não é? E também nós falamos também, antes de começarmos, né, Silvia, sobre o ninho vazio. Então, a gente tem que tratar dessas emoções, porque no processo de envelhecer, né, aos 50, 55 anos, já vai começando, né? Então, aqui no Brasil é a partir dos 60. E em países mais desenvolvidos, o idoso é considerado a partir dos 65 anos. Né? Então, a partir dessa idade, né, o idoso já pode o quê? Se preparar. Para quê? Ver os filhos partindo, ver os filhos casando, ver os filhos indo morar fora, né? E ele vai ficar sozinho em casa, né? É um ninho vazio, porque os filhos já estão em outra fase da vida. Então, é uma adaptação, né, que o idoso começa a fazer, né, para que ele não adoeça com esse ninho vazio. E como mexe com as emoções, né? Porque tem gente que tem uma estrutura, né, de vida que inclui os filhos, aí os netos, no caso da mulher, o companheiro, ou vice-versa, e de repente você se vê só
não é fácil, né? Eu quero aproveitar essa deixa só para dar um recado para você que está acompanhando, você está gostando desse conteúdo, ou você acha, mas não é para minha idade, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir isso, até para você mesmo, que você vai chegar, já vai se preparando. Mas envia, compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você conhece, que precisam ouvir sobre isso. Então, você contribui também com o programa Sabe as Mulheres para, né, disseminar isso, essas informações, que é sempre bom, e tornar sábias mulheres e homens também, viu? O nome é Sábias Mulheres, mas a gente engloba tudo aí, porque os homens também precisam ouvir sobre isso, tá? E aí, já que você falou sobre isso, eu queria falar também de outro problema que afeta muito a gente, que é a questão das limitações físicas, por exemplo, que às vezes, por mais uma vida saudável que a pessoa tem as limitações, tem alguma coisa que você já não consegue fazer como antes, você não tem uma memória tão boa que você tinha, você vai vendo essas coisas com o passar do tempo, né? E isso vai frustrando, porque você quer exercer ou fazer as mesmas atividades que antes e não consegue. Então, como é que a gente faz para lidar com isso? É buscar novas alternativas, é tentar sempre buscar algo que dá prazer, que a gente não se sinta frustrado dentro das nossas limitações. O que é que você aconselha a respeito disso? O primeiro passo, Silvia, muito importante aí seu questionamento. O primeiro passo é a aceitação, né? Porque às vezes o idoso dá, como as pessoas dizem, trabalho. O idoso é teimoso, porque falta um pouco de aceitação do meu envelhecimento. Então, eu não quero perder a minha autonomia, eu não quero apoio de ninguém. Né? Muitas vezes o idoso vai sair do carro e alguém estende a mão, ele não quer, né? Porque está sinalizando que a idade já está precisando de apoio. Então, há uma negação, né, desse envelhecimento, e quando a gente nega a realidade, ela fica mais difícil, né? De ser vivida, de ser vivenciada. Então, o primeiro passo que eu vejo é aceitar o seu envelhecimento. Porque quando a gente aceita, a gente vai procurar meios de se adaptar, não é? Sem aquela revolta, sem aquela negação mesmo. Então, o primeiro passo, Silvia, que eu vejo que, pelo menos comigo, né, que já cheguei aos 50, passei um pouco, a gente sente como você falou, esses sinais, não é? O sentar, o levantar rápido, né? Quando a gente passa muito tempo sentado e vai levantar, a gente já sente, não é? Eu fui dançar um dia desse. Diga aí. Eu fui inventar dançar um dia desse. Eu tenho que contar, minha gente. Porque eu era, na minha época, né? Começou o saudosismo. Aí eu era pé de valsa. Menino, um dia desse, a gente foi sair, eu inventei de dançar com uma pessoa lá, amigo, né? Menino, quando eu dei umas rodas dela lá, que eu sabia. Vai cuidar do labirinto, né, Silvia? Meu Deus do céu, a idade chegou. Chegou. Não é? Então, essa questão. Triste. Essa questão do movimento, né? De levantar rápido, sentir tonto, às vezes a coluna passa um tempinho, você dá uns passinhos até voltar ao normal. Então, isso são sinais, né? Que a gente está envelhecendo. Né? Além dos sinais da própria aparência, né? Uma ruguinha aqui, outra ali. Se bem que hoje tem aí os botox na vida, né? Mas a gente sente que está envelhecendo. Então, essa aceitação é muito importante. Né? E quanto ao corpo, né? O melhor caminho é a musculação. Porque quanto mais a musculação fortalece os ossos. Agora falou a minha língua, né? Então, 3 anos atrás eu fiquei viúva e aí eu vim para casa da minha filha. E a coisa que mais me incomodou em tudo foi: eu não quero dar trabalho para minha filha. Porque quando eu estava casada, eu podia fazer, eu tinha dor de cabeça, eu deitava o dia inteiro, eu tinha uma dor no pé, era morrendo. Sabe, aquela coisa assim, tinha alguém para fazer alguma coisa para mim. Quando eu cheguei ali, eu entendi que ela tem uma vida corrida com o esposo, os filhos. Eu não poderia estar dentro da casa dela e ser um peso, um contrapeso ali para eles, né? Então, eu tratei de me cuidar. E aí eu recebi mesmo do médico sobre isso. Eu estava com um início de osteopenia e também de osteoporose. Ele falou para mim: não tem remédio e é só exercício físico, musculação.
E aí eu entrei na academia, né? Já vai fazer 3 anos. Agora eu tenho um personal trainer. Chique, é chique. Isso. Então, porque eu sou uma pessoa prostrada, se deixar, eu não. Por mim mesma, eu não vou buscar. Aí eu faço 3 vezes por semana a musculação, 2 vezes por semana eu faço o Pilates. E a minha coluna zerou a osteoporose, zerou a osteopenia do meu quadril. Então, disso eu já não vou dar trabalho para eles. A mente, eu quero aprender espanhol. Estou muito interessada, até eu já vou me matricular. E a natação, porque eu vi uma velhinha de 100 anos ganhando medalha. Eu falei, não, eu quero. Inspirador. Eu quero. E aí eu tenho 2 netinhos, a minha neta é terrível, a Silvia viu hoje, né? Ela é minha saúde mental. Então eu com ela ali, sabe? Então aquilo ali fez muito bem para mim. E eu me sinto muito ativa. Inclusive, desculpem, mas falam, né, que eu tenho assim, que eu sou uma senhora, tal, mas eu não aceitei ainda. Não se sente senhora. Não, eu não me sinto. Os outros entendi. Eu sou jovem ainda. É como a Simone de Beauvoir dizia, velho é o outro. Adorei. Mas eu acho ótimo isso, porque é muito desse estado do espírito mesmo. A gente, verdade. como você falou, a gente tem que se preparar para isso, não negar essa situação, mas também não dizer, porque eu Se acomodar. Se acomodar, nem tanto, nem tão pouco. É Mas isso que é- Aceite o conselho da doutora. O primeiro passo é a aceitação. Aceitação, sim. Para se ter um envelhecimento que é ativo, não passivo, né? Aí Sim. incomoda. Olha, eu nem quero pintar os cabelos, eu vou assumir os meus brancos. Já é uma aceitação, não é? Sim. isso é porque ela não tem cabelo branco, viu? Se tivesse, pintaria. Jardilene, você aceita bem essa coisa do tempo passando? Você é uma pessoa muito ativa, né? Profissionalmente. Eu sou muito ativa ainda, trabalho, tenho várias outras atividades fora, eu sou concursada, mas eu quero mesmo me envolver em outras coisas. Tenho várias outras coisas que gosto de estar trabalhando e me envolvendo. Além de dona de casa, né? 3 filhos, tudo isso. Tem meus pais idosos que eu tomo conta também. E aí, quando você falou da aceitação, eu lembrei que uma vez eu conversando com a minha mãe, ela disse assim, eu queria todos vocês, os filhos, ela teve 5, eu queria todos vocês aqui dentro de casa ainda, debaixo das minhas asas. Menina, aquilo foi um choque para mim, porque eu disse, como a senhora queria todos aqui? Assim, nós já somos casados, adultos, só se fosse retardado, né? Para estar tudo dentro de casa ainda, com essa idade. Ela disse, porque eu achava bom quando vocês estavam todos dentro de casa. Então, é a questão da aceitação. Quando você falou aí, eu digo, falta aceitar que essa fase já passou. E o ninho vazio, que agora né? é uma nova fase. Verdade. Que é uma pergunta que eu gostaria até de fazer. Se as pessoas, né, quando, vamos dizer, se sentem agora só o casal, ou no caso eu e Deis, né, só porque até o cônjuge já faleceu, mas a gente pode se envolver em outras atividades pertinentes à nossa idade. Porque, assim, quando eu era adolescente, eu jogava basquete. Fui da seleção paraibana, tá, gente? Que chique. Viu, senhor? Mas, assim, hoje, eu tenho muitas amigas que continuam jogando basquete, viajam, jogam por aí. Mas, assim, depois que eu passei dos 50, eu não quero mais jogar basquete, porque é um esporte de alto impacto. E eu, assim, eu tive algumas deficiências físicas, assim, não de ter uma debilidade, mas é um esporte que você pula muito, que você se machuca, às vezes tem fratura, coisas desse tipo. E eu me machucava muito assim, dedo, engessar braço, esse tipo de coisa. E hoje eu não quero mais. Eu quero, como ela disse, eu quero o Pilates, eu quero uma academia, eu quero uma atividade de caminhada, que eu gosto muito de caminhar na praia. Eu quero uma coisa que esteja mais adequada à minha A sua idade. realidade também. Exatamente. Então, assim, eu vejo que esse primeiro passo que você falou da aceitação é realmente o primeiro passo, como é importante. E o que os idosos, né, podem fazer depois de aceitar que realmente assim, não tem mais aquele vigor da juventude, que não tem mais os filhos em casa, que você tem agora esse tempo disponível, o que mais eles podem fazer para, né, ter uma velhice... Contribuir para Pra superar contribuir. isso e viver bem, não é, Jade? Exatamente. Então, a questão também é da socialização.
E isso, as igrejas têm um fator muito importante na vida dos idosos, porque como nós frequentamos, né, congregamos, e nós podemos ver que, por exemplo, os cultos de oração, pelo menos lá na igreja, sempre, eu acho que 90% é de idoso, né, nesses cultos. Então, quando há uma socialização, já há o quê? Uma contribuição para esses idosos se sentir incluídos na sociedade. Porque ali não é só um momento religioso e espiritual, mas é um momento social, onde ele vai trocar ideias, né, onde vai conversar, onde vai compartilhar esse ninho vazio, né, seus problemas. Então, a participação da igreja na vida dos idosos é muito relevante, porque traz esse sentimento de pertencer. Não é? Então, é algo muito saudável para a mente do idoso. Porque o que mais prejudica o idoso, em termos das emoções, é a solidão. Não é? Porque se ele não vencer essa solidão, como em caso de viuvez, né, dos filhos, então a solidão pode levar, é uma porta aberta para a depressão. E aí começa, né, essa porta começa a abrir o quê? Para afetar o lado físico. Né? Porque o idoso, ou qualquer pessoa, em qualquer idade, com depressão, ele não vai sair de casa, não vai se exercitar, né, Deise? Não vai aprender uma língua, não vai à igreja, não vai se socializar. Então, ele vai o quê? Afunilando aquilo ali e se prostrando, né? Se entregando. Na verdade, ele vai se entregando à vida e ao sentido da vida. Ele vai perdendo. Então, é difícil, né, para o idoso, principalmente, não ter uma vida social, em qualquer idade, mas principalmente no idoso, né, isso aí afeta muito mais ele, né, em todas as áreas. Eu acho até que a gente serve até de alerta para quem convive com o idoso, né? É a questão da atenção mesmo, que muita gente não tem paciência para ouvir o idoso, né? Mora na mesma casa, mas às vezes está lá, o silêncio, o distanciamento, cada um no seu canto. Ninguém para ouvir a experiência do idoso, até porque muitas vezes o idoso repete aquelas histórias, as pessoas não têm paciência, não querem levar o idoso para certos locais, para sair e tal. Então, serve de alerta para você que está aí assistindo, que convive com o idoso também, né, Carla? Eu queria que você falasse um pouquinho também disso, de como a gente pode fazer isso, até para exemplo para a gente mesmo, porque a gente está convivendo com pessoas, né? Eu moro com minha mãe, por exemplo, ela tem 82 anos. Tem coisa que não é fácil a gente também conviver. O deslocamento, né? Como a família, né? A família, a participação da família, das pessoas que convivem, como é que podem fazer isso? Então, requer primeiro querer. Eu quero, né, fazer a diferença na vida desse idoso. Então, isso vai levar tempo, esforço, né, até mesmo a área financeira, né, porque você levar um idoso, Silvia, como a sua mãe, vamos dar um passeio na praia, não é? Às vezes precisa de uma cadeira de rodas, não é? Precisa de um carro que seja adequado, né, de tempo, né? Porque tudo leva mais tempo para o idoso. E às vezes o preconceito, né, da nossa sociedade é porque ela valoriza muito o novo e o jovem, né? O que é novo a sociedade abraça, e o jovem, a juventude, né? Então é como se o idoso não tivesse nada mais a contribuir. Então, como você falou, Silvia, deixa ele aí no cantinho, aí, no quartinho, né, da casa, que ele não tem nada a contribuir. E, lamentavelmente, a gente vive numa sociedade de utilitarismo. Né? Se a pessoa é útil, então eu acudo. Se ela não tem nada para oferecer, se torna assim, invisível. Né? O idoso, muitas vezes, está nessa situação de ser invisível para seus familiares. Então, Silvia, a gente tem que ter esse olhar, não é? Se fosse eu, essa empatia. Né? Não, eu vou passar a tarde como a nossa congregação, uma vez por mês é pouco, né? Mas cada sábado lá no Abrigo do Amém, né, nós fazemos visitas e temos a parte da música, da dinâmica, do lanche, para que haja essa socialização. E depois, cada pessoa da equipe vai para aqueles idosos acamados. Porque como eles têm dificuldade de se locomover ao pátio principal,
Então, a gente passa ali 20 minutos conversando com cada idoso. Então, E como é bom realmente isso, é um né? Para desgaste. eles é uma coisa preciosa, E né? para a gente volta renovado, né? Deus renova nossas forças. Então, tem que ter esse olhar, né? Para que você não veja o idoso como algo descartável, como um peso, como o Deise falou. Mas ele é aquela pessoa que cuidou, né, de você, né? Que deu a vida, né, por você. Então, chegou a hora de retribuir, não é? A gente tem que sempre pensar assim, como é que eu quero ser tratada quando eu E é estiver? bíblico, né? filho? Honrar Exatamente. os Então, pais. com Esse certeza. mês eu fiz uma atividade, estou fazendo um curso pela igreja, e uma das atividades era fazer visitas. Eu já tinha até passado do meu limite de visita, mas uma irmã me convidou, né? E ela falou que a dificuldade dela ir, que ela era tímida, ela me chamou, eu falei, opa, à tarde eu não faço nada para ninguém, posso fazer para Deus, né? E aí nós fomos visitar uma idosa da nossa igreja, 96 anos. Eu fiquei chocada com a dinâmica dela, sabe? A mente dela conservada e a vontade dela de não ser esquecida. Aquilo ali mexeu muito comigo. Ela ficou viúva e, pela idade, a filha tirou ela da casa. Isso é um choque para idoso. As Tirou, mudanças, né? tirou ela da casa, enfiou ela dentro de um apartamento. Eu sei que a filha quer cuidar, mas ela passa o dia todo, ela e a empregada. E no dia que nós fomos, a empregada não tinha ido. Ela estava sozinha. Você imagina o que é isso? Ela não pode mais ir na nossa igreja porque ela está morando longe. Ela falou que o terreno da igreja é perigoso, né? De queda, de... Realmente é. Mas eu até acho assim que ali tem diácono, tem presbítero para dar a mão, para levar, para trazer. Eu acho assim que quem cuida também põe empecilho, não sendo do mesmo credo religioso. Ah, minha mãe quer ir no culto. Ah, para que você quer ir no culto? Aquele chão, você vai cair, você vai se ralar, você não está mais podendo. Então a queixa dela foi muito isso, que ninguém visita, que ninguém escuta, que ninguém da própria igreja. Então eu falei para ela, olha, eu vou me propor, até vou ligar para ela essa semana que vem, de vir aqui passar uma tarde, cantar hinos. Ela amou um hino que eu cantei para ela, muito antigo, que eu andava com muitas pessoas mais velhas. Isso foi muito bom para mim. Eu aprendi muita coisa. E eu vi a alegria dela. Aí no final, ela veio com uma bandejinha. Aquilo ali para mim foi assim, lindo demais. Ela sozinha faz. Coisas artesanais. Ela deu um coração pelo Dia das Mães. Ela deu um negocinho de marcador de Bíblia. Ah, é muito lindo. Mas eu saí dali assim, com o coração partido, porque é como se a pessoa falasse, não esqueçam de mim. Eu já trabalhei tanto lá na igreja, agora eu tô velha. Eu preciso a igreja ela tem que ter olhar. Não olhar, só ali. Não, não. Olhar para quem já fez também. Isso é igreja, né? Isso é. E o amor. A gente tem que ter amor. Eu fiz isso que você falou. E se fosse eu? Que amo falar e detesto ficar sozinha. Ô, Carla, e é importante também que os idosos que conseguem também, eles buscarem dar frutos na igreja, mesmo com idade avançada, achar que eu não sirvo mais para nada. Não é por aí. Sim. Sempre se tem uma experiência, sempre se tem algo que você pode fazer para ajudar outras pessoas, não é isso? E agora tudo depende também, né, da visão da igreja. Porque nós podemos ver que é um investimento para o departamento infantil, para adolescente, para o jovem, né? Mas para o idoso. Pois é. Para os casais, não é? Eu acho que encontros. Fica muito agora desejar. O idoso fica à deriva ali, não é? Como se fosse invisível mesmo, desapercebido. Então tem que ter esse trabalho, né, voltado para a pessoa idosa, né? Dar ceia em casa. E olha a bênção que é quando reúne um grupo de idosas, senhorinhas, assim, né? Troca de ideias, bom, né? né? O artesanato, como você falou, as terapias. Gente, muito. E ela, como ela ainda está bem lúcida, ela pode ir à igreja. Agora, dá trabalho? Dá. Não é?
Mas alguém já disse, tudo que é bom dá trabalho, né, É Silvia? porque eu vejo muito, sabe, doutora Carla, como assim, é a locomoção. É É. igual quando a gente tem criança, né? Sim. Para a gente sair com as crianças dá trabalho, porque você tem que É arrumar, não, o bolsa, ritmo não tudo. é o seu, tem que A andar mais comidinha, devagar, né? às vezes é uma alimentação quando é menor diferenciada, e assim o idoso, né? Mas aí, como você falou, se nós, né, que ainda estamos numa idade que ainda estamos tomando conta ainda dos Caminhando, idosos, né? mas caminhando para lá. Se as pessoas mais jovens, né, eles não pensarem agora em ajudar esses idosos, né, quando eles chegarem nessa fase. Eu queria que a senhora falasse sobre uma coisa, sobre a tecnologia. O que é que a tecnologia pode ajudar os idosos de hoje? Porque assim, o nosso país está envelhecendo, né? Sim, Pesquisa, o sim, tem, censo diz que é um país que está envelhecendo. E eu creio que, assim, da minha geração para baixo, as pessoas já trabalham muito com a tecnologia. Mas da minha geração para cima, a tecnologia não era tão, né, ainda ventilada. Então, assim, eles não têm muita habilidade ainda com essa tecnologia. Eu digo que assim, eu ensino aos meus pais a entrar no YouTube. Então, a gente bota o YouTube na televisão, eles tinham a televisão no quarto, e eles ficam botando louvores no YouTube Muito para bom. assistir, pregação, às vezes. E o meu pai tem 88 anos, esse ano já faz 89. Então, assim, não é todo idoso que quer, né? A minha mãe é Se 10 dispõe a anos mais aprender, a nova, mexer com a mas ela não tecnologia. É quer. difícil. Não é tão Mas simples, né? não é tão simples, e às vezes por eles não entenderem muito bem, aí não querem. Mas assim, o que é que a tecnologia pode contribuir hoje para os idosos, ou nessa fase aí de envelhecer com É uma como você qualidade de disse, vida? Jade, é oferecendo esse novo aprendizado. Né? Como mexer no celular, como mexer na TV, no YouTube, não é? Como desenvolver essa capacidade, né, de ver a tecnologia como contribuição para a socialização. Não é? Porque hoje em dia não existe mais carta escrita, dificilmente, né? Mas um filho que está lá nos Estados Unidos, né, faz chamada de vídeo, né, para seu pai que está idoso. Então, a tecnologia sempre vem contribuir, não é, um aspecto positivo para o idoso, não é? Agora, ele precisa querer aprender, né, usar essa tecnologia a favor dele, não é? Porque isso aí vai aproximar ele de quem está longe, né, de pessoas, amigos, antigos, né? Então, tudo é como ele vai ver isso aí, esse segmento. Né? E uma coisa importante desse que você falou, não queria deixar passar, é que no Estatuto do Idoso, não é, pode ser considerado crime o abandono, não é deixar o idoso só. Né? Você disse, eu cheguei lá, ela estava sozinha. Né? Então, isso aí pode entrar no Estatuto do Idoso, né, como crime, porque é abandono de incapaz. Né? O idoso, imagine se ela levar uma queda sozinha, né? Se tiver um AVC, então ele está mais vulnerável. Então, o filho ou o responsável não pode, né, pela lei, né, deixar o idoso sozinho, né, de maneira alguma. Então, se alguém denunciar, né, então o Ministério vai lá e vai fazer toda essa captação, que pode ser considerado crime. Porque assim, tem um certo nível assim do idoso, não todos, lógico, mas tem muitos que viram como se fosse uma criança, né? E como você Exatamente. jamais faria isso com uma criança, você jamais deixaria a criança, né, muito numa bem. situação de perigo, você também não pode deixar um idoso, Me então tem que ter parece essa que, atenção. me parece que ela fica com a moça que trabalha, mas naquele Cuidador, dia a né? moça voltou, entendeu? Uhum. Aí eu fiquei com peninha. Exatamente. Tá E ali. hoje, né, as estatísticas, nós temos quase 32 milhões de idosos. O Brasil ocupa o 6º lugar, né, de população mais idosa. Em primeiro, acho que é a China, Índia, Japão, Estados Unidos, Rússia e vem o Brasil. Então, a tendência é o Brasil ter mais idosos daqui em 2050, né? Meu Isso vai Deus. dobrar. A Jarlene falou a questão da Sim, tecnologia, que eu acho que é uma boa também a gente falar sobre isso, de que os idosos muitas vezes acham que não tem nada a oferecer mais para as gerações de hoje, mas sempre tem experiência. Sempre. Acho que a gente é um exemplo disso, a gente está na faixa dos 50, chegando aos 60, mas
a gente quer continuar É. frutificando, quer dizer, frutificando. cada um aqui com sua experiência, seu dom, a gente tem algo que oferecer, então a gente não pode também se acomodar e a gente tem que buscar algum meio de levar isso e ajudar outras pessoas, né? Isso eu acho que isso serve para todas que estão assistindo aí, todas e os homens também. De que forma você pode usar essa sua experiência, esse seu dom, esse seu talento para usar através das tecnologias? Hoje tem tanta coisa, né? Tanto recurso. Aconselhamento, né? Isso é Uma ótimo. terapia online. O idoso não pode vir para o consultório, mas liga a câmera, né? Vamos fazer uma terapia Faz um grupo online, de um oração aconselhamento. online, faz Durante a pandemia, né, Silvia? A gente fazia muito isso. Né? Oração online, culto online, né? Vigília online. Né? Lógico que não é ficava tão aquela bom quanto janelinha, estar presencialmente, mas eu digo mas assim, pelo menos em algum caso que supre for a necessário, isso é bom. necessidade. É uma forma de dar frutos, mesmo na sua velhice, você tem como dar frutos, não é isso? Ninguém aqui Eu quer achei se acomodar. tão interessante quando ela falou, porque eu acho assim, que realmente o primeiro passo é a aceitação. Porque quando você aceita, vamos dizer, eu não posso mais ir, mas eu posso fazer uma chamada de vídeo. Eu posso. O meu pai gosta muito de mandar áudio. Ele não fica mais escrevendo, porque ele não O áudio tem é um podcast? não. A gente faz do áudio podcast. Elas ligam porque às vezes quando eu mando um áudio que é muito grande, eu já digo, meus filhos, eu tenho filhos adolescentes ainda, e se eu mando um áudio muito grande, aí ele também assim, mãe, não fica mandando esses podcasts pra gente, né? Olha, Meu filho também Aí quando eu gosta. mando para elas, né, nós temos um grupo, sabe, as mulheres. Aí quando eu vejo que o áudio passou 1 minuto, 2 minutos, 13, gente, desculpe o podcast. Já foi. Já foi. Mas assim, é uma utilidade para ele, né? Ele pode mandar áudio, então ele manda o áudio. Que bonitinho, E né? essa Como uma forma de aceitação, comunicação. Cristiane, é muito importante. Porque se você aceita, você vai se cuidar, você vai para o médico, você vai tomar medicação. Né? Mas se você nega, né, o seu envelhecimento, você não vai se preparar. Né? Eu estou muito bom, eu ainda estou saindo, eu ainda estou... E sem falar da alimentação, né? Que também ocorre algumas mudanças, né? Da alimentação, ocorrem mudanças no corpo, na mente, né? E também na espiritualidade, né? Que é algo muito importante, Silvia, na minha pesquisa, não é? A gente viu que grande parte dos idosos, né, encontra conforto na espiritualidade, né? Então, isso combate o quê? A depressão, né, a solidão e principalmente o problema, né, da humanidade, né, de responder para onde eu vou, né, após a minha morte. Né? Qual o sentido da vida, né, se eu já estou, né, terminando? Porque muita gente fala assim, mas o envelhecimento é uma fase. Mas não é como a fase de criança, adolescente, jovem. Por que ela é mais difícil? Porque ela é a última fase. Né? A gente não pode negar isso. Né? Porque muitas vezes a gente entra por um eufemismo, né? Mas é uma fase boa, a fase da experiência. Mas é a última fase. Né? Então você tem que ter essa consciência de, não, é a minha última fase. Daqui eu não passo. Não vai ter outra fase. Verdade. Né? Então vai ter no céu, né? Para aqueles que têm o Senhor e creem, não é? Mas aqui na Terra, né, nessa vida terrena, é a nossa última fase, o envelhecimento. Então, por isso que se torna mais difícil essa aceitação, saber que a gente está partindo. Né? Então, quando a gente é muito apegado às coisas daqui, isso causa mais sofrimento. Mas quando a gente está voltado para as coisas do céu... Que conforto que a gente tem. É um conforto. Né? É um conforto quando a gente visualiza, vislumbra e deseja até estar no céu. Então, a morte se torna uma passagem. Né? Eu vou, mas eu sei para onde eu vou, quem está me aguardando, né? E vou viver outra vida lá, sem lágrimas, sem dor. Então, esse conceito da espiritualidade nessa última etapa é muito importante para que a gente envelheça e tenha uma morte saudável, né? Quando você faz a capelania, você chega ali nos leitos, né? Você vê o terror nos olhos dos pacientes, principalmente até idosos, medo de morrer,
porque eles não sabem, né, realmente o que aguarda eles. Eles sabem que já estão ali, mas não sabem o que aguarda. Essa também é a diferença daqueles que creem, né, no nome do Senhor, que nós temos, pelo menos os que realmente creem, né? Nós temos essa paz. É uma paz que você, quando faz a visita nos leitos, você vê que não existe essa paz em nenhum paciente. Os idosos são os piores, mas qualquer um ali você percebe o medo, se agarrando, sabe? Eu vejo isso também, a gente faz um culto. Após as visitações nos leitos, a gente faz um culto e a gente convida. E eles vão, às vezes, até aqueles que estão acompanhando eles ali, e você vê pessoas chorando, e quando a palavra é ministrada, o louvor, quando está. Eles têm medo mesmo, né? E a gente não pode chegar ali, né, para o paciente: olha, você tem que tomar uma decisão, porque você vai morrer. Não pode falar isso, aí tem que ter toda uma ética. E assim. Seria uma barganha, Não né? Então, o evangelismo dentro do hospital é um dos mais difíceis, não é? É verdade. Concorda? Porque você não pode chegar ali, ó. Se tu não aceitar Jesus, tu vai. Não pode, você não pode fazer isso. E também não pode sair dali, nossa, ele aceitou. Não tem essa certeza, entende? Porque às vezes É aquele a momento, emoção né? da hora, né? Só a misericórdia mesmo de Deus ali. Mesmo porque no céu, Deise, alguém já disse que nós vamos ter 3 surpresas. A primeira é ver alguém dizer: nossa, você está aqui também? Eu pensei que você não vinha. Meu Deus! Ou então vai dizer: cadê fulano? A outra é essa, Silvia. Fulano não está aqui. Eu pensei que ele estava. Meu E Deus! depois eu estou aqui, né? Essa foi a mais chocante. Glória a Deus que eu estou aqui. Não é? Ai, meu Deus, Então, eu quero falar isso. Eu estou Desde agora. pela graça, Pela né? graça. Então a gente não pode nunca aconselhar um idoso e dizer: tá salvo, né? Não tá. Então essa verdade. questão da salvação é muito pessoal. É pessoal, é Deus, pessoal. cada um. Agora, Deus. é como o Frank eu disse, né? Quem tem um como viver, suporta. Não, quem tem o porquê viver, suporta o como viver. Então, suportar a doença, né? O adoecimento. É que nem sempre o idoso é sinônimo de doença. Muitas vezes a gente tem esse preconceito. Idoso está doente. É uma artrite, né? É uma. Vou dizer osteoporose. Pode dizer que eu já estou bem, eu estou curada. Tão comum hoje em dia. Osteopenia, né? Que é comum, né? Com o envelhecimento. Mas muitas delas podem ser evitadas, não é? Sim, Justamente claro. com o que nós falamos: a alimentação, a atividade física, A musculação, socialização e a espiritualidade, não é? A fé. Porque a fé nos dá esperança. Não é? A fé nos levanta, nos faz acreditar que nós ainda vamos frutificar, né, para Deus. Nossa, muito lindo esse salmo. Na palavra, no aconselhamento, contando os testemunhos que Deus fez, É né, verdade. na vida daquele idoso. Então, nós temos ido também ao Hospital Laureano. E quem nos leva para lá é uma idosa de 82 anos. Olha que coisa linda. Né? Ela diz que é a nossa Uber. Né? Então, a gente louva a Deus, né, pela vida de Dice, né, que tem assim, nos acompanhado na obra, né, com muita vitalidade, com muita alegria. E é uma honra para a gente estar com ela. Não é? Bom, são Então, pessoas dando que inspiram, frutos, né? Trazendo para nós a realidade desse versículo. Verdade. E verdade. olha, você está tendo uma oportunidade aí, então, além desse conhecimento aí que você já ouviu, você vai ter a oportunidade de ouvir também uma palavra que vai tocar seu coração a todos nós, né? E você também que está aí acompanhando o nosso programa, Deise vai trazer uma mensagem para a gente. Então, aproveita a oportunidade, abra os ouvidos e o coração e escuta essa palavra aí, tá bom? Então, para que não fique somente nas nossas palavras, mesmo porque tá uma delícia escutar, né? A psicóloga aqui. Tão maravilhoso quando a gente consegue juntar a profissão com a espiritualidade, né? A gente vê que as coisas fluem assim de uma maneira
tão maravilhosa, né? Então, mas só para não ficar só nas nossas palavras, eu gostaria de deixar aqui uma meditação para vocês em João 4, e deixa eu ver. Aqui a partir do versículo 6 diz assim, olha, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E respondeu ela, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, do qual mesmo ele bebeu, e assim seus filhos e gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E assim, muito interessante essa passagem é que a mulher samaritana, ela ia tirar água ali naquele poço na hora mais quente do dia, porque era um costume das mulheres mais jovens suprir a família com água. Então, as mulheres mais jovens iam tirar água naquele poço, porém num horário mais cedo, mais fresco. Mas a samaritana, ela ia no pior horário, porque ela era tida como uma mulher imoral, uma mulher ao qual a sociedade virava cara, uma mulher ao qual ninguém queria estar perto, uma mulher mal falada, uma mulher mal desejada. Mas o que mais me chama a atenção dessa passagem tão maravilhosa é como Jesus, ele é intencional, né? Como Jesus, ele é maravilhoso. Ele poderia ter passado por outros caminhos para chegar aonde ele queria ir. Samaria, o caminho até ele chegar ali era um caminho mais longo, e ele fez esse caminho. E ele foi até aquele poço ali, ele sentou ali, não, porque foi uma coincidência, a gente não crê nisso. Foi o destino, a gente também não acredita. Foi uma sorte, a gente também não crê nisso. A gente crê no sobrenatural de Deus. Jesus ele era intencional. Ele estava ali por causa da vida daquela mulher. Ele estava ali naquela hora por causa daquela mulher samaritana, quebrando todas as regras. Ele quebra a regra social. Homem não falava com mulher naquela época. Homem, e principalmente uma samaritana, e principalmente uma mulher daquela qualidade. Jesus desnuda ali para ela a vida dela, quando revela para ela o estado civil dela, quando revela a vida dela pregressa. E o mais interessante ali é que, como uma pessoa que não tem Deus, ela não entende o evangelho, ela é cega. Ela é tão cega que ela não entende as coisas espirituais. Ela falou, aonde tem dessa água? Para eu beber e não ter mais sede, eu não vou precisar vir aqui. Porque aquilo ali para ela deveria ser um fardo, deveria ser triste para ela ir ali naquele horário, quase que escondida. Então ela não entendeu o que Cristo estava falando. Ela não entendeu quem é que estava ali com ela, porque ela falou, tu és maior do que o nosso Jacó que nos deu desse poço? E o mais interessante é quando ele se revela para ela, porque aqui nesse capítulo ele vai falar. Ela falou, eu sei que vem o Messias. Ele vai falar, mas sou eu que falo contigo. Ele se revela o Cristo para ela. E assim como ele se revelou para essa mulher, como ele foi ali com a intenção de salvar a alma daquela mulher, ele também tem
nas nossas vidas, ele marca encontro conosco. Jesus é intencional. Às vezes, aquela pessoa que trabalha com você, está falando da palavra para você. Às vezes é alguém da sua família que é convertido, está falando da palavra para você. Às vezes um amigo está falando e você fala, ai, que coisa chata, tem que ficar ouvindo isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite o Deus da palavra, porque ele é uma fonte de água vivas que vai fazer jorrar dentro de você. Se você não tem esperança, ele é a esperança. Se você não tem alegria, ele é a alegria. Se você não tem cura, ele é a cura. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é tremendo. Jesus nos ama de uma forma tremenda e maravilhosa. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor maravilhoso é esse? Que mulher maravilhosa foi essa? Não porque ela era boazinha, não, mas pelo amor que Deus teve a ela, de ela ter esse encontro ali que transformou a vida dela. Ela foi transformada por ele. Ela largou o cântaro, saiu correndo, foi lá no meio dos dela. Olha, vocês têm que ver um homem, ele falou toda a minha vida, ele é o Messias. E o povo seguiu ela. Eu creio que muitos samaritanos ali, rejeitados pela sociedade, porque os judeus não gostavam de samaritanos porque eles eram uma raça mestiça. O judeu tinha isso, mas Jesus, ele quebra o preconceito, o preconceito. Ele não olha a raça, ele não olha a etnia, ele não olha estudo, ele não olha posição social, ele não olha se você tem dinheiro, se você é gordo, se você é magro, ele não olha isso. Ele quer salvar a tua alma, ele quer te levar, né, para uma vida eterna. Como a psicóloga falou, nós estamos no final dali. Eu não sei se tu está no final, eu já estou, mas eu sei para onde eu estou indo. Porque um dia eu bebi dessa água que fez jorrar em mim uma fonte de águas vivas. Jesus é a fonte de águas vivas. Jesus é maravilhoso. Eu amo muito esse Deus que me deu essa oportunidade. Aceita Jesus e viva. Até breve. Dando frutos, tá vendo? E Deus é um dom maravilhoso. Sou muito grata, Deise, por você estar junto comigo nessa parceria. Você sempre traz coisas muito importantes para a gente, que tocam o nosso coração, e eu tenho certeza que toca o coração e a alma de quem está assistindo. E é isso que eu acho que o propósito, né, da gente falar sobre esse tema é isso. Não importa a idade, não importa se você tem limitações, mas sempre eu tenho certeza que você tem alguma coisa para oferecer, para trazer algo para a respeito do reino de Deus que possa contribuir com isso, né? E antes da gente terminar, eu queria até que você falasse, para concluir, você estava falando justamente sobre isso, da gente poder frutificar, tendo como base essa irmãzinha aí, que é um exemplo de como, né, cada um pode servir à sua maneira. Verdade, essa é uma palavra muito edificante para as nossas vidas, né? Quando a gente tem essa fonte, bebe dessa água, a gente vai frutificar até o último suspiro. Amém. Né? Da gente, através de um legado que a gente deixa, né? De um testemunho, de uma palavra, né? Quando a gente exala o bom perfume de Cristo. Verdade. Mesmo que você esteja em cima de uma cama, mas você ainda dá fruto, né? Do seu testemunho de vida com o Senhor. Eu estava lembrando, quando você estava falando, Deise, que o Senhor usou Sara, né, tão idosa já de idade, né, para cumprir uma promessa. Que coisa Né, linda. trazer Isaac e sermos essa descendência de Abraão, nosso pai na fé. Né? Deus podia ter usado Sara jovem, mas usou ela Na velhice. na velhice. Né? Então, nós daremos fruto na velhice, se bebermos dessa água. Sim, né? verdade. A fonte de vida, né, é realmente o Senhor. Então, até na velhice a gente pode dar frutos, né? Frutos para a glória de Deus. Amém. E aí nós podemos concluir
justamente isso, né? Porque a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso pode frutificar, desde que ele esteja bebendo da água que Cristo dá, da água da Amém. vida. Então, quando temos essa certeza, né, de uma vida eterna, quando temos essa esperança, então, assim, a velhice não é um fardo, a Não, velhice não é pesada. não. E a velhice pode frutificar. Você pode Dá frutificar. fruto, né? Então, nós podemos frutificar em todas as fases da vida, Verdade. inclusive na velhice. Verdade. Pois é, o mesmo Deus que fez lá atrás, no passado, Uhum. né? Jesus, como fez com a samaritana, Samaritana. ele quebra paradigmas, né? Ele É. quebra realmente Conceitos, né? os preconceitos e tudo, então a gente tem que se segurar nele. Sim, E aí com a gente certeza. consegue fazer isso, né? E Gente, tem uma coisa interessante que eu gostaria de comentar ainda, que é o seguinte: ninguém sabe o dia da sua partida, não é? É, Ninguém sabe. Então, assim, como não sabemos, nós temos que viver nessa perspectiva de frutificação, Uhum. não é? De estar sempre frutificando para o reino de Deus. Porque se eu estiver frutificando na infância e partir, eu estava fazendo a vontade de o Deus. ID, né? O ID. Se for na adolescência, na juventude, na fase adulta e na velhice, porque nós não sabemos o dia. Então, você comentou aqui, pode estar no leito, pode estar aos 80 anos sendo Uber de outras, Coisa linda, né, linda, de linda. outras irmãs para ir fazer o trabalho de Deus. Pode estar na sua casa, né, mesmo sem ser em cima de uma cama, mas como É. na sua casa, nos cuidados da casa, e você está fazendo a vontade de Verdade. Deus. Está Então, frutificando, né? Então, porque o a gente fala importante... tanto, venha a nós o teu reino, o reino já tem que começar aqui com a gente, né? É por isso que hoje é presente, né? Viver o hoje Hoje, da melhor maneira possível, não é? Porque o amanhã pertence a Deus. né? Verdade. Tem É uma verdade. palavra do Senhor diz que baixa o seu dia, a sua dificuldade. Então, todas as fases, ela nos apresenta dificuldades, desafios, né? E na velhice não seria diferente. Mas tem o agravante da finitude, né? Saber que é a última fase. E por isso a gente tem que dar o melhor, não é? Que coisa linda, né? eu tenho uma frase que meu pai diz, que eu vou dizer que ele brinca muito, porque ele já tem 88, né? Quando ele chega nos cantos, ainda andando, eu penso, mas o senhor tá bem, né? Tá perto já dos 90 e tá aqui e tal. Aí ele diz, ficar velho é bom. Aí as pessoas, né, dizem, agora, ser velho não é muito bom, não. E aí ele diz, ficar velho é bom porque você está vivo, é bom. Agora, como vai aparecendo essas, né, questões, Dificuldades, essas, né? dificuldades de Limitações. mobilidade, limitações. É. Aí ele diz, agora, ser velho não é muito bom, mas ficar velho é bom. E Então, é que uma nós... coisa, viu, Silvia, que frustra muito, assim. Quem está envelhecendo e não aceita são as frustrações. Porque às vezes você quer aparentar uma coisa que já não é mais. E É, é tão difícil viver de aparência, não é? é. O tempo todo, né? Você tem um vigor, mostrar que tem vigor, mostrar que tem aquela juventude, né? Fazer o que você está vendo que já está limitado um pouco, mas você quer mostrar. Você não quer aceitar as suas limitações. Verdade. Então começa a viver uma vida que não condiz com sua idade. Não é que a gente vá colocar, não, o idoso faz isso, o jovem faz isso. Mas nós sabemos que há limitações. Né? Uhum. Então cada fase tem o seu encantamento, né? O seu encanto, né? O seu brilho. Então a gente não pode, porque muitas vezes, quando não há aceitação, o idoso quer viver como o jovem. Não é? O marido fica viúvo ou separa, aí o idoso começa a ir para a balada, a usar Virar o velho shortinho, da lancha, né? né? É o quê? O velho da lancha. É por aí, viu, Silvia? É por aí. Então, assim, coisas que não condiz muito com a experiência de vida, a Verdade. idade, é você querer viver uma fase que já passou, não é? Então, isso não quer dizer que você não tenha, né, a juventude, né, dentro de si, o vigor,
Mas a gente sabe quando você não está aceitando o envelhecimento e quando você é essa pessoa alegre, divertida, de bem com a vida, que é diferente, né? É saudável isso. Mas você querer viver em outra fase, né, que não é a sua fase, então isso demonstra uma falta de aceitação. Né? Então vai complicando, né? Os familiares, né? Então você vai se distanciando, né, daquilo que realmente a vida está lhe propondo, né? Que é viver de uma forma saudável, prazerosa, né, na terceira idade. Gente, a Carla dá uma Vamos lá. tranquilidade pra Sim, gente, amo. né? Podia ficar aqui até amanhã. Ela fala assim, acho que os alunos amavam sua aula, né? Mas quem está conhecendo ela agora, eu sei que muita gente já conhece aqui da Paraíba, mas como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais, ou te seguir, ou te encontrar nesses eventos que você faz com os idosos? Como é que as pessoas podem te conhecer mais, cara? É só no meu Instagram, não é? Que é Prof. Carla Otto. Né? Eu não sou muito de usar as redes sociais, então estou resistindo um pouco, viu? Mas só esse mesmo e-mail, né? Que ninguém quase usa, e pelo WhatsApp. Né? Então, essas formas da gente realmente contribuir de alguma forma, né, Silvia? Ah, com certeza. Você já contribuiu muito com a Muito, gente nossa, aqui. foi Pra mim mim foi muito bom, para nós, Para né? mim também. Foi muito bom. Nós Tá? agradecemos, a sua presença e as informações, todo o conhecimento que ela Verdade. trouxe aqui para nós. Foi nessa maravilhoso. Meninas, algum comentário para a gente encerrar? Foi tudo tão maravilhoso. Ela podia ficar aqui até Obrigada. amanhã. Eu Olha ficaria só. escutando. Né? Então a gente agradece. Tá tudo bem. E para você também que está acompanhando o nosso programa através do YouTube, das plataformas de áudio também, olha, sempre que puder, compartilhe, dá um like aí, curte a gente, porque isso é importante para a gente. A gente está, digamos, somos meninas ainda Engatinhando. nessa nova plataforma, é uma coisa maravilhosa, né? Verdade. Que pode unir a imagem e o som, né? E a gente ficar bem descontraído aqui, isso é muito bom. Então, curte, compartilhe e fala da gente aí para os seus amigos. E não sempre se que puder. esquece de inscrever no canal. Se inscreva no canal e deixa Ativa seu o sininho. like. Ativa o sininho. Você não vai falar isso, né? E você terá vida longa. Gente, vida longa para vocês e para nós. Até o próximo episódio do programa Sabe as Mulheres.